Olá pessoal, voltando aqui para mais uma aula, né? Hoje é a nossa aula de número 4, né? Hoje nós teremos mais um método de resolução de equações diferenciais. A gente está trabalhando com as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, né? Hoje nós vamos ver as equações diferenciais ordinárias, as lineares, tá bom? De primeira ordem, linear. Então, a definição, na verdade, a gente já viu a forma geral de uma equação diferencial ordinária linear, não é isso? E também já viu qual é a forma geral de uma EDO de primeira ordem, linear. Então, tá aí na tela a forma geral, mas o nosso método, né, para resolução desse tipo de equação, ele precisa que a equação esteja escrita numa outra forma, que a gente vai chamar de forma padrão. Tá legal? Então, na verdade, o que diferencia uma da outra é apenas que a derivada primeira do y, a gente vai deixar ela sozinha. Assim, não isolada, mas esse coeficiente que aparece aí multiplicando, a gente precisa que ele desapareça. Então, o que a gente vai fazer é tão somente pegar a equação e dividir toda ela pelo coeficiente que acompanha o y'. Então, pega a sua equação, divida toda ela por A1 de x, né? E aí o seu y' ficou sem coeficiente. E agora, para facilitar a nossa vida, nós vamos chamar essa fração que apareceu aí de P, tá? P de x. E essa outra fração que apareceu do lado esquerdo, do lado direito, a gente vai chamar simplesmente de f, tá? Então, no nosso método, a gente vai se referir, a gente vai precisar usar as funções P e as funções f. Então, para que a função p e a função f seja de fato válida e útil para o método, a nossa equação tem que estar escrita nesse padrão aí, na forma padrão, tá ok? Então, cuidado para não pegar a equação na forma geral e dali retirar um p e um f. Um p e um f retirado da forma geral não nos serve, não é útil para o método que a gente vai ver hoje, tá ok? Então, primeiro passo é pegar a sua equação diferencial e colocar ela na forma padrão, tá bom? Então, veja só. O método, ele vai ser o seguinte, olha. Tendo colocado a nossa equação na forma padrão, a pessoa que desenvolveu esse método, não sei dizer quem foi, ainda não fui atrás para ver quem foi, mas ela pensou da seguinte forma: tentem acompanhar meu raciocínio, porque assim a aula fica mais interessante para vocês. Seria possível multiplicar essa equação dos dois lados por uma função, né? Será que existe uma função onde eu estou chamando essa função de mi de x, tá bom? E ao multiplicar essa função dos dois lados, eu queria que o lado esquerdo se transformasse na derivada de um produto. Tá certo? Qual o produto? O produto seria o mi de x vezes o y de x, que é a função que eu quero, né, encontrar. É a resposta, é a solução da equação diferencial. Tá ok? Então, a pessoa que fez isso, ela propôs essa ideia. E aí eu acho que assim fica bem fácil entender o porquê da proposta, assim, entender como ele, sei lá, adivinhou isso. Não dá para adivinhar o sonho desse cara, como é que ele sonhou isso. Mas tendo visto o sonho dele, dá para entender o porquê, né? Olha, se eu conseguir fazer isso, aí eu integro dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar a integral da derivada. E aí a integral da derivada é a própria função. Tá certo? Ou seja, eu teria uma maneira de colocar o lado esquerdo de uma maneira bem simples
e a resposta para a minha função estaria toda ela do lado direito na forma de uma integral. Essa é a proposta do método. Tá ok? Então, veja, eu vou só reescrever agora a tentativa. Então, veja, se isso for possível, o que vem a ser a derivada? Eu quero que esse lado esquerdo todinho se transforme na derivada de um produto. Então, eu vou pegar e desenvolver esse produto para vocês olharem lá aí com calma, tá bom? E aí, veja só o que deveria acontecer para que essas duas coisas aí, o lado esquerdo da equação e esse retângulo que está aí destacado em amarelo, o que precisa acontecer para que essas duas coisas sejam iguais. Tá bom? Se você observar com calma, você vai ver que um termo já é igual. Já veio pronto. Então, esse termo aí eu não preciso me preocupar com ele. Aí, eu tenho que me preocupar com o outro termo, né? Aí, você olhe para esses dois termos e veja assim, olha, o que precisa acontecer para que esses dois termos sejam iguais. Aí você analisa novamente com calma, perceba que ambos já têm um y de x nos dois. Né? Então, eu preciso que o restante do termo da equação seja igual ao restante do termo da derivada. Tá certo? Ou seja, vê se vocês... Seria interessante vocês copiarem os dois termos, olharem aí, porque eu vou mudar o slide e esses dois termos vão desaparecer e vai ficar somente o que precisa acontecer. Eu espero que esteja claro que, olhando para esses dois retângulos aí, o mi' que aparece no retângulo de baixo, tem que ser igual ao mi de x vezes o p de x. É isso que eu preciso que aconteça para que os dois retângulos fiquem iguais. Tá claro? Né? Aí, olha só, esse momento aí já seria assim de você parar e olhar e perceber alguma coisa. Mas se você não percebeu, eu vou reescrever isso aí colocando de uma maneira que talvez seja mais clara. Eu vou trocar o mi' por a expressão na forma de fração, de fração não, na forma de derivada parcial, a forma de Leibniz, tá? Então, vai ficar assim, d mi dx igual a mi p de x. Eu ocultei aí o x, né? Deixei subentendido. E a minha intenção é que você perceba que isso daí, na verdade, é uma EDO separável, que a gente aprendeu na aula anterior como é que se resolve. Então, veja, se existe ou não essa função mi, vai depender se essa equação diferencial resultante aí possui ou não uma solução. E como a gente já sabe, a gente já tem um método no bolso, vamos aplicar o método que a gente aprendeu para descobrir se essa função mi existe. Veja, eu ainda não estou dizendo se há uma solução y para a equação original. Eu estou só respondendo uma primeira pergunta que seria aquela função mi que eu multipliquei dos dois lados querendo um determinado objetivo, ela existe? Então, vamos ver se existe. Então, a gente vai resolver essa equação e se a gente conseguir encontrar uma resposta, então a gente vai dizer, olha, existe. Tá bom? Então, veja lá, como é que a gente faz um método de separação de variáveis? Você vai pegar e colocar tudo que tem mi para um lado, tudo que tem x para o outro e vai integrar. Não foi assim que a gente aprendeu na aula passada? Então, coloquei o mi para um lado, coloquei o dx para o outro lado, vou integrar, né? A integral do lado esquerdo é o logaritmo. Aí você poderia dizer, professor, e a integral do outro lado? Bom, a integral do outro lado, eu não tenho como dar uma resposta para vocês, porque vai depender de quem é o P. Então, vai ficar desse jeito aí. Não tenho resposta para o lado direito. Tá bom? Eu vou responder o lado esquerdo. Então, como é que fica isso? Do lado esquerdo, você vai ficar com o logaritmo do módulo de mi. Deveria aparecer uma constante aí, né? Mas é como eu fiz na aula passada. Essa constante eu não coloquei e eu estou embutindo ela na constante que ainda vai aparecer na outra integral. Show? Então não é que eu esteja desprezando ela, nem esteja dizendo que ela é zero. Na verdade, eu estou pegando e de maneira subentendida
estou passando ela para o outro lado e incluindo ela junto com a outra constante que vai aparecer dessa outra integral. Bacana? Como eu quero descobrir o mi, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a base desse logaritmo, que é o e, né? O número de Neper, né? Vou passar o número de Euler, perdão, vou passar ele para o outro lado. Então, isso aí vai ficar assim. O módulo de mi é o e elevado à integral de p de x dx. Tá? Então, essa integral aí, ela está como expoente do e. Tá ok? Aí, veja, você, para ser bem rigoroso, para isolar esse mi, eu tenho que tirar o módulo, correto? E aí seria, como é que seria essa resposta? Seria mais ou menos o e elevado à integral do p de x dx, tá bom? Como eu estou interessado em saber se existe uma, eu só quero uma, eu não quero todas, não é do... A pessoa que desenvolveu o método, ele não tinha interesse em descobrir todas, ele queria somente descobrir uma, tá certo? Então, eu vou pegar, desenvolvendo aí pela separação de variáveis, eu cheguei em duas. Então, eu vou pegar uma e vou desprezar a outra. Então, eu vou pegar aquela com sinal positivo. Tá bom? Então, não é que só exista uma, existem duas, tá ok? E, na verdade, existem infinitas, porque na hora que você resolver essa integral que está aí em cima, vai aparecer a constante, e para cada constante que você colocar é uma resposta diferente, né, ok? Né? Então, na verdade, esse desprezar o mais ou menos aí, na verdade, ele é fictício. Se você parar para ser bem rigoroso, está sendo levado em conta ambas, os sinais mais ou menos, porque esse mais ou menos vai ficar embutido dentro da constante da integral, né? Essa integral quando ela for resolvida. Então, se não entendeu, faz de conta que eu volta para o início, né? Eu quero somente uma, suponha que aí você está vendo duas, e eu peguei uma, tá? Eu vou pegar a de sinal positivo, tá bom? E aí o que eu vou fazer com ela, né? Eu já respondi a pergunta, olha, existe? Existe. Sim, e daí? Né? Bom, antes de passar para frente, essa função mi, ela vai ser importante no desenvolvimento do método, é onde o P vai ser usado, e ela ganha um nomezinho bonito, que é fator integrante. Né? Fator integrante da equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Tá? Para essa equação aí de nome gigantesco, esse é o fator integrante. A gente vai ver novamente a palavra, a expressão fator integrante para outro tipo de integral, tá? Perdão, para outro tipo de equação diferencial. Show? Bom, então, voltando aí, eu encontrei a função existe. O que eu faço com ela? Então, veja, nós chegamos à conclusão que para aquela função mi, se eu multiplicar dos dois lados da minha equação diferencial, né, o lado esquerdo vai virar a derivada de um produto. Né? Era esse meu objetivo, era transformar o lado esquerdo na derivada de um produto. Por quê? Porque aí eu vou agora integrar dos dois lados, e a integral que ficou do lado esquerdo, eu estou integrando a derivada de uma função. Então a gente sabe que se você pegou uma função, derivou e em seguida integrou, volta para o mesmo lugar, né? Para ser mais rigoroso, volta para o mesmo lugar mais uma constante, né? Então, o resultado aí seria mi de x, y de x, mais uma constante do lado esquerdo. Né? Do lado direito eu não mexi, ficou exatamente o que era. Só que essa constante não está aparecendo aí. Aí, novamente, ela está aparecendo e eu vou jogar ela para o outro lado e juntar com a constante que ainda vai surgir quando resolver essa integral que está aí. Tá bom? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas acabou-se o método. Por quê? A partir dessa igualdade que você tem na tela, você vai deixar o y sozinho, tá? E aí você tem a solução da sua equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Professor, veja bem, eu
como é que eu devo proceder? Eu decoro essa fórmula. Perceba que na verdade são duas fórmulas. É uma fórmula para o Mi e uma outra fórmula para o Y. Né? Na primeira vez que eu dei esse curso, eu insisti muito para que a pessoa não decorasse. E ela procedesse repetindo todos os passos que eu fiz aqui. Né? Multiplica, chega aí, descobre. Tá repetindo passo a passo. Tá bom? E, inclusive, exigir que todo mundo fizesse dessa forma e não agisse decorando a fórmula. Ocorre que um semestre depois eu tive uma aluna, Clara, onde você tiver, um abraço para você. Ela insistiu tanto que assim seria mais fácil, assim como pegar a fórmula e simplesmente decorar e ir resolvendo o que está na fórmula. E aí eu tive que me render para a aluna e de fato ela venceu e ela estava certa. Se você agir simplesmente indo passo a passo na intenção de resolver essa fórmula aí, é mais simples, é mais fácil. Então eu deixo aqui à vontade para você fazer da maneira como você achar melhor, seguindo o passo a passo do método ou simplesmente lembrando a fórmula, decorando. Decorar é chato. Só que quando você resolver mais de duas, mais de três, você vai ver que isso aí vai acabar ficando no sangue, você vai, né? É como a equação de Bhaskara, né? A equação de Bhaskara, a gente tem ela decorada, a gente não precisa deduzir ela toda vez que vai resolver uma equação de segundo grau, embora possa, tá certo? Então, aqui eu faço como uma equação de Bhaskara. Se você quiser decorar, decora, guarda, tá tranquilo, não tem problema. Quero ir passo a passo de acordo com o método, como o método foi deduzido. Você pode fazer isso também, não tem problema. Show? Então, olha, acabou. Eu vou somente agora fazer o seguinte, eu vou resumir para que você tente fixar aí na sua cabeça. Dada uma equação ordinária, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear, o primeiro passo que você vai fazer é colocar ela no formato, na forma padrão, que é essa daí que está na tela. Tá bom? A resposta para essa equação vai ser essa expressão que está aí, tá bom? Onde o mi é essa outra expressão que está aí. Bacana? Aí, para quem vai seguir o conselho da aluna, né, da Clara, eu bolei um roteiro, porque eu acho que esse roteiro facilita a vida, né? Veja, eu acho que qualquer aluno que olhe para uma exponencial e veja em cima dela uma integral deve dar uma dor no coração e começar uma tremedeira nas pernas, tá bom? Então eu faço um roteiro o seguinte: não faça dessa forma, embolada. Eu vou resolver a exponencial já com a integral em cima e vou ver o que acontece. Não, eu separei aqui em 4 passinhos e aí de forma desagregada uma da outra. Tá bom? Então veja só, um roteiro. O meu roteiro seria o seguinte: o meu roteiro parte do pressuposto que você já colocou a equação diferencial na forma padrão. Tá bom? Se você não colocou, coloca aí no roteiro um passo zero. Colocar na forma padrão. Tá legal? Colocou na forma padrão, primeira coisa que você vai detectar é quem é o seu P. Detectou quem é o P, aí você resolve essa integral. Integral de P de x dx, que é o expoente da função μ. Olha aí para o seu lado esquerdo e veja por que eu estou resolvendo essa integral. Resolveu essa integral, chame o resultado de S, ou qualquer outra letra que você queira. Só não pode chamar de F porque o F já está ocupado. Nem de P, tá bom? Nem de Y, tá? Essas três já estão ocupadas. Chama aí de uma outra letra, S, tá bom? Aí, feito essa integral, o segundo passo é o mi, o e elevado a essa integral. Não tem nem o que fazer, a não ser que haja a possibilidade de alguma coisa do s cancelar com essa exponencial. Ou seja, se no s for um logaritmo, você pode cancelar o logaritmo com a base da exponencial. Tá? Mas em geral, se não for, você vai somente. O passo 2 é escrever a função mi. Tá certo? Passo 3. O passo 3 é resolver a integral mi de x, f de x, dx, que é
o que aparece dentro da solução y. Tá? E aí, para isso, você usa a função mi que você já encontrou. E a função f. Tá lembrado quem é a função f? Vocês vão esquecer, porque o método acaba se tornando longo. Mas o f é o lado esquerdo, é o lado direito da equação diferencial. Olha para cima aí na sua tela e veja que o f é quem está à esquerda, à direita, perdão, à direita da igualdade na equação diferencial. Tá bom? Resolve essa integral, chama o resultado de Q. Tá bom? E aí você traz para a sua solução. Acabou-se. Tá bom? Não tem nada mais a ser dito a respeito de EDO linear de primeira ordem. Acabou. Vocês lembram quando eu disse que vocês iam ter uma boa chance de ter uma boa nota? Bom. O método de... Qual foi o método que a gente viu na aula passada? Separação de variáveis. É um método ridiculamente fácil. Já me disseram para não dizer isso para aluno, mas eu não consigo. Eu acho fácil e me perdoe se eu estou dizendo que é ridiculamente fácil, mas eu acho fácil. Tá? Aí, onde é que vocês podem se perder? Onde é que vocês podem estar achando difícil? Tá certo? O método não é. No método não há dificuldade. Professor, mas todo mundo morre de medo desse curso e coisa e tal. Por quê? Porque o problema está em resolver a integral. Veja que você vai resolver duas integrais aí, em dois momentos. Passo 1, passo 3. Se você aprendeu a resolver a integral, não tem nada com que ter medo. Nada. Nada. O método é uma receita de bolo aí. Tá? Se você tiver uma capacidade mínima aí de decorar, de lembrar, não tem segredo não tem mistério para isso aí não. Bacana? Pronto, eu vou resolver aqui 2 exercícios, né? E acabou-se. Próxima aula é outro método, tá? Quem tiver com dúvida, manda para mim aí, de preferência no YouTube, lá que eu respondo e aí estou respondendo para todos, tá bom? Vamos lá. Suponha que você tem essa equação aí, tá ok? E aí é pedido para você resolver, tá? Professor, como é que eu vou saber se eu uso um método ou se eu uso outro método? Veja, é da sua competência de olhar para a equação e perceber se ela é separável, se ela é linear. Você vai ter que ter essa noção, tá bom? No método não, nenhum exemplo, nenhum exercício feito por mim vai vir dizendo, olha, use o método fulano de tal. Não é do meu feitio fazer isso. Toma aí, resolve e se vira no sentido de descobrir qual é o método necessário para isso aí. Tá bom? Então, veja, vamos supor que você já descobriu que é uma EDO linear, tá? E aí, qual é o primeiro passo dessa EDO, de resolver uma EDO linear de primeira ordem, né? Perceba que ela não está na forma padrão. Então, o primeiro passo, o passo 0, seria colocar na forma padrão. Tá certo? Então, observe que essa equação é equivalente a essa outra que está aí. Então, o que foi que eu fiz? Dividi ela toda por x, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Tá? Faça isso em ambos os lados. Se fizer só de um lado, não adianta você fazer todo o resto certo, porque não vai servir para nada. Professor, eu peguei o p de x na equação de cima, na equação original. Não adianta nada. Aí é a situação que dá dó do aluno, dá dó. Sabe o que é o cara lembrar do método inteiro? Isso acontece e acontece muito. O cara lembrou do método inteiro, ele só não lembrou de colocar a equação na forma padrão. Aí o que eu posso fazer por ele? Nada. Não posso fazer nada. Tá bom? O passo inicial é colocar a equação na forma padrão. Tá bom? O P de x vem da forma padrão. O F de x vem da forma padrão. Se você não colocou na forma padrão, não adianta pegar um P que você adivinhou aí, um F que você adivinhou aí e fazer tudo certo. Você está usando os ingredientes errados. E aí, eu nas minhas correções, costumo avaliar da seguinte maneira.
Se você escreveu até a metade correto, eu vou lhe dar 50%. Se você fez 70% correto, eu vou lhe dar 70% correto. E assim vai. A nota parcial ela é válida para mim. Agora, se você errar na primeira linha, dali para frente tudo está errado e eu não posso fazer nada. É 0%. Me perdoe. Me perdoe. Tá bom? E hoje vocês têm a vantagem de ter a aula em vídeo, que vocês podem voltar ela 500 vezes. E tá dito, só numa aula já está dito aqui mais de 3 vezes que tem que colocar na forma padrão antes de usar o método. Ou, de outra forma, o método consiste em passo inicial, forma padrão. Tá bom? Então, veja aí, já está dado aí o passo, o primeiro passo. Coloquei na forma padrão. E aí, com isso, eu posso descobrir quem é o P. Esse cara que acompanha o Y, incluindo o seu sinal também, tá bom? É o P de X. Perceba que o Y não vem, viu? É só o coeficiente, a função que acompanha o Y. Tá? Bom, feito isso, aí vamos lá para o nosso primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Você vai fazer a integral de P de X. Integral de P de X, aí você coloca o menos para fora, coloca o 4 para fora, vai ficar 1 sobre x dx, que é a integral, que é o logaritmo do módulo de x mais k, onde esse k pertence aos números reais, tá bom? Coloca o k nesse ponto aí, viu? Na integral de P de x, você coloca o k. O que que nós vamos fazer? Né? O mi seria, a rigor, né? Eu teria que colocar o k em cima. Não é isso? Não é isso? Só que vocês lembrem-se de uma coisa. Eu preciso encontrar uma função mi. Eu só preciso de uma, eu não preciso de todas. Preciso de uma. Então, como eu só preciso de uma, eu vou escolher o k igual a zero. Tá bom? Eu encontrei infinitas. Infinita, a integral de P de x dx tem infinitas respostas. Eu vou escolher uma. Escolhi o k igual a zero. Aí eu vou colocar essa a resposta para a integral de P de x dx com o k igual a zero na função, como expoente da função mi. Tá bom? Então vai ficar menos 4 ln do módulo de x. Aí vocês lembram o seguinte, uma das propriedades do logaritmo, né, a regra da potência, me permite colocar uma constante que aparece multiplicando em cima como expoente. Vocês lembram disso? Se não lembram, dá uma recordada lá nas regras do logaritmo, porque é o próximo passo aí na nossa integral. Aí, uma outra regra diz o seguinte, o logaritmo e a função exponencial, uma é a inversa da outra, de modo que eu posso cancelar a função logaritmo com a função exponencial, e o que vai ficar é só o módulo de x elevado a menos 4. Módulo de x elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre o módulo de x elevado a 4. Aí o módulo vai desaparecer. Por quê? O módulo de alguma coisa elevado a quarta sempre vai dar positivo, ele estando em módulo ou não. Então, esse módulo aí torna-se desnecessário. Tá bom? Somente por isso eu posso eliminar. Se fosse o módulo de x a terceira, eu podia? Não. Não pode. Tá bom? Para qualquer expoente par, aí sim, você pode eliminar. Tá bom? Descobri a minha função mi. O que eu vou fazer agora? Aí você lembra da expressão. Para o camarada que vai seguir o método, seguir o passo a passo da dedução, ele vai agora escrever, né, que mi vezes a expressão igual a mi vezes o f, e aí mi vezes a expressão do lado esquerdo vai ficar a derivada do produto, e aí ele vai integrar dos dois lados, papapá. Bom, e esse método dessa forma está lá no livro, inclusive é o que o autor recomenda, o ZIL. Tá bom? Eu estou recomendando que você vá pela decorando a fórmula. Acho que é bem mais fácil para você. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é lembrar da fórmula. Tá? Vou trazer o mi que eu encontrei para o seu lugar e vou lembrar vocês de trazer o f. Então, lembrado quem é o f? Olha lá para a sua equação,
na forma padrão, que tiver do lado direito, é o f. Aí você traz para dentro da sua integral que corresponde à resposta. Tá ok? E aí veja como isso fica. Ó. 1 sobre μ vai ficar x à quarta, né? Concorda? Você está usando fração sobre fração. A fração que está de baixo passa multiplicando invertida. Né? Então vai ficar x à quarta. Aí, dentro da integral, vai ficar a integral de 1 sobre x à quarta, multiplicado por x à quinta elevado a x. Você vai cancelar aí o x à quarta com o x à quinta. Vai ficar o x à quarta fora, a integral de x é elevado a x. Aí, veja só, não vou resolver essa integral, tá bom? Vocês façam aí como dever de casa. Essa integral aí você vai resolver usando o método de integração por partes. Inclusive tem uma aula aí no meu canal sobre integração por partes. E se você não lembra mais, vai lá e assista a aula. Tá bom? Muito bom esse negócio de vídeo. Né? Tá bom? Vai lá e eu vou colocar aqui só a resposta, tá bom? Posso fazer assim na aula, professor? Ou na prova? Pode não. Aí você vai pegar essa integral, vai abrir mais uma linhazinha, vai resolver a integral e vai voltar para aí e trazer a resposta. E espero que faça isso muito organizadinho, muito bonitinho, porque é assim que eu gosto. Show? Então veja, x à quarta, a resposta aí vai ficar e elevado a x multiplicado por x menos 1, mais uma constante e acabou-se o problema, né? Está resolvida a equação diferencial. Bacana? Veja, não tem mistério. Não tem mistério. Onde é que eu poderia me enganchar aí, professor? Bom, você poderia se enganchar aí na resolução da integral do p de x, ou nessa outra integral que aparece aí no final, que eu não resolvi, deixei como exercício, é onde o método pode se complicar, é na resolução da integral. O método em si, ele é tranquilo, é uma receita de bolo, são 4 passinhos, tranquilo. Tá? Então, ó, o curso de cálculo 4 aqui, esse curso nosso, ele depende fundamentalmente da resolução de integrais. Se você não souber integrar, aí você está no mato sem cachorro. Tá bom? Os métodos que vocês vão ver aqui não tem nenhum difícil. Nenhum. Tá bom? Mais um exercício aí para a gente finalizar a aula de hoje. Né? Eu quero que vocês resolvam agora essa equação diferencial aí. E antes de começar, eu peço a vocês que observem uma coisa. Como o coeficiente que aparece aí, multiplicando o dy dx, é uma função, tá certo? Professor, na outra também era. É verdade. Eu esqueci de chamar a atenção. Mas é porque nesse caso aqui ela é mais gritante. O que acontece é que tem dois momentos em que essa função x ao quadrado menos 9 tem dois momentos que dá zero. Então, nesses dois momentos a equação deixa de existir. Tá bom? E veja, o primeiro passo, como eu disse, você vai transformar a sua equação na forma padrão, não é isso? Aí, x ao quadrado menos 9, ele agora aparece embaixo, tá certo? Como você quer uma função y que seja contínua, essa sua função y ela vai ter uma limitação. Professor, por que eu quero uma contínua? Porque na sua expressão da equação diferencial aparece um dy dx, ou seja, a sua função é derivável. E se ela é derivável, ela é contínua. Tá certo? E aí você tem dois pontos onde essa equação deixa de existir, que é no menos 3 e mais 3. Tá bom? Então, você vai ter que, olha, de menos infinito até o menos 3 é um trecho de continuidade. De menos 3 até 3 é outro trecho. De 3 em diante é outro trecho. Então, veja, os três trechos não vão poder coexistir e a gente dizer que a função é contínua. Então, a gente vai ter que escolher um ou outro. Aí vai haver um momento em que isso vai ser chamado a atenção, isso vai ser necessário, tá entendendo?
E aí eu vou destacar para vocês o momento em que isso vai acontecer. Ou seja, você vai ter uma resposta com domínio. Não vai, a anterior, a gente não disse assim, ó, a solução é essa função aqui, e o domínio dela ficou meio que subentendido que seriam todos os números reais. Mas, se você observar, o x igual a zero está fora. Não pode ser. Tá bom? E da mesma forma, a gente vai ter que excluir aqui um trecho da, da nossa resposta por conta desse probleminha aí da descontinuidade em menos 3 e 3. Tá bom? Mas isso vai aparecer com calma. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Essa equação que você tem aí é uma equação separável. Tá bom? Ela é linear de primeira ordem, mas ela é também separável. Tá? Na hora da prova, você quem vai dizer o que quer fazer. Ah, eu vou resolver com o método da separável, porque o da separável é bem facinho, é bem legal, esse aí é grande, é comprido. É com você. Tá bom? E toda EDO linear que tiver do lado direito um zero, vai ser separável. Todas elas. Todas elas. Não é só essa aí, não. Todas as que tiver um zero do lado direito serão separáveis. Tá bom? Aí vai ser uma escolha sua. Se você vai por um método ou vai por outro. Tá bom? Então, continuando aí, perceba que o F, quando for lá no futuro, que a gente for resolver colocar na fórmula, no lugar do F você vai colocar um zero, né? A função F é nula. Tá bom? Então, escrevemos aí na forma padrão. Daí você consegue dizer quem é o P. Né? O P é uma função cujo domínio exclui o menos 3 e o 3. Mas, por enquanto, faz a integral do P de x dx. Tá bom? Espero que vocês saibam resolver essa integral. É uma integral por substituição. Você vai chamar u de x ao quadrado menos 9. Du é 2x dx. X dx vai ser du sobre 2. Blá, 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 blá. Não vou resolver, não. Tá? Faz aí, dá uma pausa no vídeo. Lembra aí como é que faz essa integral. Resolve essa integral e volta. Tá? Então, o resultado vai ser isso aí. A metade do logaritmo do módulo de x ao quadrado menos 9. Tá bom? Mais um k, onde o k é uma constante real. Continua aí, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz eu vou agora escrever o que vem a ser o mi. E para isso eu vou escolher k igual a zero. Não vou explicar novamente. Tá certo? Coloquei o meio para cima do módulo. Tá bom? Cancelei a base do logaritmo com a exponencial, de modo que ficou só o x ao quadrado menos 9 em modo elevado a meio. Lembre-se que elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada. E aí eu acho que agora fica meio evidente uma coisa que se impõe aí. O cara que está dentro de uma raiz quadrada, ele tem que ser positivo. Confere? Confere? E aí você vai olhar, você vai fazer o gráfico da função x ao quadrado menos 9, né, uma função de segundo grau. Você vai olhar, né, que onde é que zera, parábola voltada para cima, né, cortando os pontos menos 3 e 3. E aí você precisa me dizer onde essa função é positiva. Tá certo? Então, também vou deixar isso aí como exercício para você fazer o gráficozinho, o desenho e chegar à conclusão que, né, vai ser essa função aí, raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, para o x de menos infinito até menos 3 e de 3 até infinito. No trecho entre menos 3 e 3, ela é negativa e por isso não pode estar na nossa raiz. Tá? Então veja que aí nós conseguimos encontrar uma solução com um domínio explícito, né? Um domínio aí bem, né? Cuidado, tem que ter cautela nessas coisas. Bacana? Encontrei a função mi. O que eu vou fazer agora?
eu vou para a função y, aí 1 sobre mi, integral de mi, zero. De onde é que saiu esse zero, professor? É a função f, que está lá no início, lado direito da equação diferencial, na forma padrão. Tudo bem? Aí, veja, mi vezes zero, dá zero. Integral de zero, aí eu acredito que todo mundo deve estar com a ponta da língua equaçando. A integral de zero é zero, professor. Verdade, integral de zero é zero. Só que, como você tem uma integral indefinida, quando você resolve uma integral indefinida, o que você quer? Você quer encontrar todas as respostas para essa integral, correto? E zero é uma delas. Quais são todas? Quem é que eu derivo e dá zero? Quero todas as respostas. É uma constante, né? Toda constante, quando derivada, dá zero. Confere? Então, por conta disso, você não vai poder dizer, é zero. Zero é uma resposta, mas eu quero todas. Toda a integral definida que nós estamos resolvendo aqui, nós queremos todas as respostas. Tá? A função mi, eu quero uma resposta só. Mas na função y, eu quero todas. Tá bom? Então, veja como é que isso aí vai ficar. Vai ficar c sobre o mi, né? Onde c é uma constante real qualquer. E aí a resposta para a sua equação diferencial é essa daí. Tá bom? Vai ser c sobre a raiz quadrada de x quadrado menos 9, onde esse x tem uma limitação para ele, ó, tá em cima. Menos infinito é menos 3, 3 até mais infinito. Tá ok? E acabou-se. Acabou-se. Bacana? Bom, espero que esteja claro, que todos tenham gostado. Se tiverem dúvidas, manda para mim. E por hoje é só. Eu acho que eu estou conseguindo fazer os vídeos mais curtinhos aí, ó. Um abraço e fiquem todos com Jesus.